Fala aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube, gente. Hoje estou aqui trazendo para vocês, tá? Mais um vídeo aqui para a gente falar um pouquinho sobre o que os gestores estão fazendo nesse momento na nossa bolsa. E a grande verdade é o seguinte: mais uma vez eu vejo aqui movimentos, sardinhagem forte de alguns gestores. E impressionante, na verdade, como são gestores renomados aqui, onde as pessoas, o mercado como um todo, olha com bons olhos, olha como se fossem assim, figuras excelentes em termos de investimento, mas quando a gente fala e olha para o cenário de investimento em ações mesmo, que é, vamos dizer bem a verdade, né? É o que funciona, investir em negócios, tá? Comprar bons negócios a bons preços, ser remunerado a partir do momento que aquele negócio te gera resultado, te distribui resultado, tá? Que é o foco previdenciário aqui. Cara, esses gestores têm feito muita sardinhagem. Tá, e é impressionante. Não é só de hoje, na verdade, tá? Hoje no vídeo eu quero falar aqui para vocês sobre isso, que é um pouco sobre a Verde, tá? E aí, olha só que interessante, para você que não conhece a Verde Asset, tá? Ela é do Luiz Stuberger, um gestor super renomado, tá? Enfim, tá sempre aí em vários programas, sempre aí em vários eventos, falando sobre o Brasil, falando sobre o cenário macro. Mas a verdade é uma só, tá? Novamente eles eram posições em ações no Brasil, falam em fundamentos preocupantes. Vamos lembrar que esse aqui é um dos caras, né, que ficou defendendo muito, né, essa questão toda do novo governo, assinou uma daquelas cartas do gestor, tal, e depois pulou pro barco fora. Então é sempre esse movimento curto-prazista, que independente ou não, se você gostar ou não do novo governo, não tô nem querendo trazer política para esse lado, tá? Mas é só para mostrar para você que a posição desses caras muda muito rápido. Eu não sei o motivo, mas eu sei uma questão, que é a performance dele, pelo menos aqui do fundo verde, fundo de investimento em cotas, fundo de investimento multimercado, que é o multimercado do verde, né? Só para você entender, FM é fundo de investimento multimercado, FIC é o fundo de investimento em cotas, ok? Enfim, é só para você entender um pouco da nomenclatura. Olha só que interessante, tá? Quando a gente olha para 2024, primeiro, olha a performance dele no ano, 4,61, perdendo para o CDI, que é o benchmark, tá? CDI aqui 7,1, 4,61 é o fundo. Aí em 2023, CDI deu 13, fundo dele deu 14,50. Um pouquinho melhor, sim, mas perceba o custo que você teve em cima disso também, tá? Aí você teve o fundo dele em 2022, 15,93, CDI 12,37. Um pouquinho acima, sim, mas de novo, perceba o custo que você tem em cima disso. 2021, CDI positivo, fundo negativo. Performance muito atrelada ao CDI, muito próxima, que sai em alguns momentos até perdendo. Não estou aqui para criticar, só estou aqui para mostrar fatos. Nesse mês aqui a gente teve a perda, tá, para o CDI, então fundo a 0,72 contra o CDI 0,87 desse mês. E aí aqui o que me preocupa é isso daqui, né? Começar a divulgar novamente para o mercado, isso aqui pega muito os investidores em ações que estão começando, com esse movimento curto-prazista, com esse movimento muito emocional, na minha opinião. E já vem de tempos que eu venho falando aqui para vocês que, na verdade, nós estamos vivendo um momento onde a gente tem que, teoricamente, um fluxo mais gringo, mais forte para a nossa bolsa. Teoricamente não, isso é fato. A gente tem um cenário que tem se tornado, desculpa aqui, meu... Tô quase engasgando, eu não posso parar de fazer o vídeo. A gente tem uma questão toda de cenário macroeconômico que seria mais atrativo para ativos de risco, tá? Mas mais do que isso, cara, não interessa o cenário, eu sempre falo isso para vocês. Os fundamentos das nossas empresas aqui no Brasil estão bons? Em grande maioria, sim. As empresas que são boas pagadoras de dividendos, elas estão descontadas e estão com bons fundamentos. Então eu discordo dos fundamentos preocupantes, porque o que é o fundamento preocupante para ele, tá? Veja só, fundo está atualmente zerando a bolsa e manteve a sua exposição global. Localmente, a gestão está apontando na alta da inflação implícita e no aumento dos juros, e se posicionou para esses dois movimentos, a inflação no curto prazo e os juros na parte mais longa da curva. Desculpa essas imagens que estão entrando ali. Bom, o negócio é o seguinte, olha isso. Você percebe que aqui a posição está sendo novamente uma posição para tentar meio que buscar uma tendência. É uma posição muito curto prazista de tentar entender o que vai acontecer no curto prazo e, por consequência, tentar buscar algum tipo de performance no curto. Cara, vamos ser sinceros. É isso que funciona? É isso que se provou na história que funciona? Ah, Bruno, pô, esse fundo na história tem muita rentabilidade. Cara, mas ela é tão consistente assim? Valeu a pena o custo que você teve? Na minha opinião, não, tá? Ah, Bruno, você está sendo meio leviano porque a performance foi boa na história. Talvez, mas e se a gente tivesse feito o básico que funciona, que é investido em negócios? Olha a nossa probabilidade de se expor a não só um upside muito maior,
Claro, correndo talvez um nível de risco maior, mas perceba como a remuneração previsível dos dividendos em boas empresas, ela te deixa tranquilo mesmo com esse nível que você corre maior. O resumo desse vídeo é o seguinte: isso daqui vai sempre acontecer. Os gestores, especialmente esses gestores que têm esses fundos multimercado, que são caçadores de tendência, sempre vão ficar zerando posição, comprando posição num curto espaço de tempo. E no momento onde essa tendência não é muito clara, onde se muda muito rápido essas narrativas, que é o momento que a gente está vivendo, esses caras vão parecer meio barata tonta assim, e vão fazer com que a performance dos cotistas seja ruim. Por isso que eu falo, a gente não precisa ficar inventando quando a gente está investindo. Você não precisa ser PhD para investir bem. Você não precisa ser um cara que tem conhecimento exponencial em finanças, um cara muito, muito foda nesse sentido. Não. Você precisa olhar para a história, entender o que os velhinhos nos provaram, os grandes investidores nos provaram que funciona ao longo de anos e anos e anos, que você tenha custos baixos para fazer isso, que é o caso aqui de simplesmente comprar ações de empresas e receber um dividendo isento de imposto, e fazer isso por anos e anos e anos. Não estou falando mal aqui do gestor, estou mostrando uma visão de timing, de estratégia que eu não concordo. Ele tem, claro, não, quem sou eu para ficar falando também aqui que o Luiz Stuberger, que é um grande gestor, não tenha conhecimento. Claro que ele tem. Só que pro investidor que investe em ações com foco previdenciário, que é o nosso, se você ficar tentando imitar esses movimentos que esses fundos estão fazendo, você vai acabar por tomar decisões erradas. Ah, Bruno, mas eu não quero investir para previdência, eu quero ser caçador de tendência, eu quero investir com, apesar de ser um fundo de longo prazo, eu quero ter esses vieses curto-prazistas. Beleza, então vai no fundo desses caras, não tem problema nenhum. Só que muitas vezes, quando se sai notícias dessa forma, o investidor previdenciário, especialmente aquele que está iniciando, começa a ficar emocional, começa a querer se desfazer dos papéis, começa a querer se desfazer das posições, o que não faz sentido. Veja, gente, é só você olhar um pouco para o nosso conjuntura nesse momento. É só você olhar um pouco, e aqui está minha carteira no Investidor 10, vamos até abrir, para as boas empresas que pagam bons dividendos, todas estão a preços atrativos, praticamente. Tá? E aí, na verdade, esses momentos onde ele zera as posições, por conta desses fundamentos preocupantes que ele diz aqui, aumento de juros, talvez risco fiscal, na verdade, são esses momentos que a gente traz uma visão mais de oportunidade mesmo, aquilo que eu sempre falo para vocês, tá? E é aquilo, eu faço esse vídeo, eu não sei se vocês estão percebendo um pouco desse meu sentimento, não é um desabafo, mas assim, pô, mais uma vez a gente vem com essas notícias, a gente vem com esse comportamento de giro, comportamento curto prazo, que é um desserviço para o investidor de verdade. Você entendeu? E a história, na verdade, a história nos prova que você não deve agir dessa maneira. Só que quanto mais a gente está entrando nessa era de informação rápida e de tudo, 2024, 2025, mais os investidores estão com esse pensamento curto-prazista. É uma doença, eu diria. Tá? Então, muito cuidado. Foca no que interessa, foca no que funciona, foca naquilo que provou ter dado certo para grandes investidores aqui no Brasil e no mundo. Investir em negócios, pagar preços atrativos, ser remunerado a partir do dividendo. Tá bom, gente? Deixa aqui embaixo seu comentário sobre o que você acha desse vídeo, sobre esse meu comentário. Você pode discordar. Acho que fazendo mais ressalvas aqui, não estou falando mal, não estou falando que o pessoal da Verde não tem conhecimento, pelo contrário, só estou falando que para uma estratégia previdenciária você não pode ver dessa forma, você não pode agir dessa forma como eles. Beleza, gente? É isso aí, espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço, valeu, falou, fui.